pessoal, eu sou a Aline do canal Clareia e desde já agradeço todas as interações, os likes e também as inscrições no canal. No dia 24 de novembro de 2020, um cristão indiano havia organizado uma pequena cerimônia na sua própria casa, no seu pequeno vilarejo, e nessa cerimônia ele daria nome ao seu filho. Então ele convidou algumas pessoas da sua igreja e também algumas pessoas ali do vilarejo. Depois de um tempo de oração durante aquela cerimônia, quando todos os convidados estavam confraternizando, comendo e se alegrando, cerca de 70 pessoas daquele vilarejo invadiram aquela casa, começaram a atacar com paus, flechas e varas. Tentaram fugir, mas acabaram sendo perseguidos. E a violência e a agressão continuou durante toda a madrugada. Os feridos só começaram a ser socorridos a partir das 7h30 da manhã, quando a polícia chegou. Isso muito tempo depois os agressores terem fugido do local. O resultado foi que 16 pessoas ficaram gravemente feridas e outras pessoas tiveram ferimentos mais leves. E as bíblias daqueles cristãos foram queimadas. Ao contar essa história verídica, como não lembrar do primeiro mártir cristão, Estevão? É dito que ele era cheio de graça, de fé, de poder, de sabedoria e cheio do Espírito Santo. Em dado momento, Estevão entra em conflito com alguns homens que eram da Sinagoga dos Homens Livres. Esses homens eram antigos escravos romanos. Eles começaram a discutir com Estevão. Mas a verdade é que ele acabava ganhando todas as discussões, porque era o Espírito Santo de Deus que dava sabedoria a Estevão. Então eles resolveram pagar algumas pessoas para dizerem que haviam ouvido Estevão blasfemar contra Deus e contra Moisés. E assim eles acabaram atiçando o povo. Então eles agarraram Estevão e o levaram até o Conselho Superior. No conselho, alguns homens continuavam acusando Estevão falsamente, dizendo que ele havia falado que Jesus iria destruir o templo e mudar os costumes trazidos por Moisés. Naquele momento, todos olhavam firmemente para Estevão. Isso porque eles viam que o rosto dele parecia o rosto de um anjo. Então, o sumo sacerdote pergunta se o que aquelas pessoas estavam dizendo era verdade. E ele responde então através de um discurso, onde ele relembrava a todos os que estavam ali a história do povo de Israel. Desde quando Deus apareceu a Abraão, passando por José no Egito, até Moisés, que foi usado por Deus para tirar o povo de Israel do Egito, fazendo ali milagres e maravilhas. Mas mesmo depois que o povo havia visto todos os sinais, quando já estavam em peregrinação pelo deserto, enquanto Moisés estava no Monte Sinai, recebendo a lei, recebendo as orientações de Deus, fizeram um bezerro de ouro e ofereceram sacrifícios a ele. Estevão continua seu discurso dizendo que no deserto eles tinham a tenda da presença e a levaram quando, sob liderança de Josué, entraram na terra prometida. E a tenda ficou lá com eles até o tempo de Davi, que havia recebido a aprovação de Deus para construir um templo. Mas é o filho de Davi, então, Salomão, que acaba construindo esse templo. Estevão diz, porém, que o Altíssimo não mora em casas construídas por seres humanos. E aqui é importante lembrar que a acusação contra Estevão é que ele blasfemava contra Deus, o templo e a lei. E ele então conclui seu discurso dizendo que eles eram teimosos, duros de coração, surdos para ouvir a mensagem de Deus. E diz ainda que ele sempre tem rejeitado o Espírito Santo, assim como seus antepassados. Então, quando eles acabaram de ouvir o que Estevão havia dito, ficaram furiosos. Estevão, cheio do Espírito Santo, olha firmemente para o céu, vê a glória de Deus e Jesus à direita de Deus. E diz: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando muito alto, avançaram todos juntos contra Estevão. O jogaram para fora da cidade e o apedrejaram. E enquanto eles atiravam as pedras, Estevão chamava Jesus dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois ele se ajoelhou, gritou com a voz bem forte: Senhor, não condene esta gente por causa deste pecado. E depois que ele disse isso,
ele morreu. Ao ouvir a história desses irmãos, desses cristãos indianos, ao ouvir a história de Estevão, o primeiro mártir cristão, não tem como deixarmos de nos questionar o que temos feito com a liberdade que temos. Assim como o apóstolo Paulo, o mesmo Paulo que na ocasião do apedrejamento de Estevão segurava as capas das falsas testemunhas, depois de um encontro real com Jesus, passa a dizer que considera tudo uma perda completa comparado a conhecer completamente a Cristo Jesus. Como conhecer a Cristo sem ouvir o que ele tem a dizer? Ele nos deixou de presente um livro inteiro para que possamos conhecê-lo. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Bom, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada e até o próximo.